Olá. Oi, Ivan. Foi o primeiro a entrar hoje. Como é que estamos? Boa noite. Bem-vindos. Estou aqui pontualíssima. Olha meus filhotinhos bonitinhos. Tô vendo vocês. Como é que vocês estão? Eu vou mexer um pouquinho aqui. Peraí. Ficar mais pertinho, que eu tive que botar um ventilador, que tá um calor. Iemanjá te abençoe, querida. Iemanjá te abençoe. Boa noite a todos mesmo. Que bom estar aqui. Oi, Matheus. Você tá arrasando nesses doces, viu, menino? Só acho ruim que não traz nenhum para experimentar. Só fica passando vontade na gente. Né? Oi, Malu. Oi, meu povo. Tá dando uma saudade, né? Oi, dona Lara, sua marítima. Bem-vindos, viu, vocês todos. Que bom ver vocês aqui mais uma vez. Eu vou hoje partilhar com vocês umas coisas assim, né? Toda segunda-feira começa o meu dilema. Eu sempre fico falando, meu Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, qual é o assunto que eu tenho? Assim, não é brincadeira. Toda terça-feira eu fico pensando, gente, são 8 meses, contando com aqueles diazinhos, 2 terças-feiras que eu não fui, que eu não fiz a live. São 30 conversas de 1 hora, ou seja, são 30 horas falando sem parar. Em média, né? Puxa, 30 horas de assunto, 30 horas de sabedoria. E eu sempre pergunto pra mim, é claro, eu fico assim, meu Deus, o que eu vou falar hoje? Aí o povo da sugestão falava, canta. Aí eu falo, não sei se eu quero cantar, porque eu erro as letras, eu vou passar vergonha pública. Eu não quero passar vergonha. Porque o povo fala, como é que a mãe de santo erra a música? Erra a música, a mãe de santo não está ouvindo a música, está lá trabalhando com a mãe de santo. Essas coisas todas. E hoje, para começar, foi numa conversa com a filha de santo que eu tive a ideia de hoje, com a Carol Baraglio. Que a Carol Baraglio e a Eliana hoje comemoram 5 anos de um ritual muito importante, né? Um ritual de coroação. E eu queria deixar aqui para vocês duas o orgulho que eu tenho, a força que vocês têm, e de que, como eu tenho orgulho de ter sido chamada, colocada para ser a mãe de santo de vocês, porque eu muito me orgulho dessa força feminina que vocês têm. Uma tão jovem, com 20 e poucos anos, e uma já mais madura, em 2 momentos bem distintos da vida, e que toparam assumir um compromisso tão bonito como esse. Então, hoje eu vou falar para vocês, é uma honra estar aqui como sua mãe de santo, numa data tão importante. E foi conversando com a Carol, que eu encontrei ela hoje, ela estava toda vestida, sabe? Toda vestidinha, assim, de branco, paninho na cabeça, preceito, roupinha branca, toda bonitinha, toda assim, vestida no jurídico, sabe? Aí eu falei, vou pegar você já está prontinha, arrumada para conversar. Ela falou, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não me põe nesse negócio que eu não sei o que falar. Aí eu falava, mas aí larga eu sem saber o que falar. O que eu vou falar? Aí ela me sugeriu, e a partir de hoje vai ser o primeiro dia, eu vou fazer isso. Eu vou fazer, a partir de hoje, eu vou fazer encontros e vou pedir que esses meus filhos da casa nos contem a sua história na Umbanda. Como é que você chegou, como é que foi, o que sentiu. E aí a gente vai conversando, tipo uma entrevista, eu vou entrevistar a pessoa, né? Para contar as coisas. Então, hoje vai começar. Porque aí eu não fico nesse dilema do que eu não falo. Quando eu não souber o que falar, pá, eu faço a entrevista. Olha que legal, arranjei uma solução legal. E hoje foi sugerido que eu contasse a minha história. Como foi que eu cheguei na Umbanda e como foi que eu virei dirigente de um terreiro, né? Isso é uma história mesmo, né? E quer dizer que eu, logo de cara, eu conto essa história para dizer que a gente não sabe de nada do nosso futuro, de nada. A gente não tem controle sobre ele. Alguns acordos são feitos antes de vir para cá, e aí a gente às vezes se distrai na vida.
E às vezes a correção dessa distração, os cascudos doloridos, umas tropeçadas feias, umas coisas vexatórias, outras vezes sai comum, né? Cada um tem sua história. E todas as histórias são válidas. É essa história que eu quero contar para vocês. Se vocês me permitirem ouvir, talvez possa servir para você que está aí ouvindo hoje e pensando, meu Deus, o que será da minha espiritualidade? Estou sentindo um chamado, eu vou em vários lugares, as pessoas falam que eu tenho mediunidade, que seria interessante eu trabalhar. E agora, esses terreiros fechados, o terreiro da mãe da Tiana que eu ia, que eu gostava, está fechado. Aquela mulher não abre, o povo não vai voltar. O que vai ser de mim, né? E é sobre isso que eu queria contar para vocês. A história, tá? A minha história é a minha história mesmo. Em que, inclusive, uma parte dela eu contei no livro que eu escrevi, chamado Brigada de Oxalá, que mistura fatos ficcionais com fatos da minha realidade mesmo, né? Eu não vim de uma família religiosa, eu não tive formação religiosa tradicional, nem católica, nem batista, nem espírita, nada disso. A única coisa que eu sei é que meu pai e minha mãe se casaram num terreiro de Umbanda com caboclo, consagrando essa união, porque meu pai já era desquitado. E na época as pessoas não se divorciavam, se desquitavam, se separavam, mas não podiam casar de novo. Então, meu pai e minha mãe não eram casados oficialmente. Naquela época, isso era realmente um tabu. E o caboclo, num terreiro de Umbanda, casou meu pai e minha mãe. Mas a gente não tinha essa história. Nunca tive nada disso na vida. Não tive uma formação formal. A formação que eu tive era de esporte, porque nós éramos crianças assim muito animadas. Eu era um pequeno demônio, muito ativa, né? Então minha mãe colocou toda a atenção dela para cuidar desse excesso de energia física que a gente tinha e eu tinha também. Eu só fui pela primeira vez conhecer assim as questões da Umbanda no ano de 1979, quando eu tinha 12 anos e estava passando um tempo em Fortaleza. Meu pai tinha sido transferido para lá. O meu primeiro contato com Umbanda foi uma coisa, eu nem sei se era Umbanda aquilo. A primeira vez que eu tive contato com alguma coisa de uma matriz africana que usava de material para fazer os trabalhos, foi lá em Fortaleza, quando eu, nova, com 12 anos, abri o portão e dei de cara com um macumbão do mal horroroso no portão de casa, que era um trabalho, um feitiço, para matar minha mãe. Minha mãe era ali, era quem era indicada para aquilo. Assim, uma coisa grande mesmo, né? Assim, que impressionava, foi um susto imenso. E eu me lembro que naquela época minha mãe falava assim, faz xixi em cima da macumba para cortar. Meu irmão, minha irmã era pequena, então sobrou eu e minha mãe para fazer esse negócio, né? Eu fiquei muito impressionada com aquilo, foi eu que vi, abri o portão, eu que vi aquele teco, né? E isso aí deu um monte de problema para dentro da casa, muitos problemas, muitos, tantos, que um dia a passadeira que estava lá falou, ó, isso aqui tá com cara de coisa ruim, a gente vai precisar chamar alguém para fazer alguma coisa. A gente não conhecia ninguém em Fortaleza, estava ali há pouco tempo. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma entidade de Umbanda trabalhando, numa mulher que ia sozinha nessa casa. Isso foi em 1979, faz muito tempo, As coisas funcionavam diferentes, era tudo muito diferente do que é hoje. E essa mulher foi em minha casa para defumar e fez uma série de ritos e coisas para limpar, purificar. Foi lá que eu ouvi pela primeira vez uma pessoa cantando um ponto de defumação. E eu me lembro que ela era uma mulher pequena, bem cabocla, aquele cabelo escuro, assim, uma pele escura também, bonita, sabe? Uma mulher bonita, não era jovem, era um pouco mais madura, devia ter uns 40 e tanto, e muito corajosa, porque ela ia sozinha fazer isso. Era uma mulher de muita fé. Aquilo muito me impressionou mesmo. E teve que ver várias vezes. E às vezes ela chamava as entidades
para ficar, para fazer o trabalho das limpezas que tinham que acontecer, isso na casa. Era minha mãe, meu pai viajava muito, não estava presente quando isso acontecia. Um irmão mais velho que tinha 13, que não gostava dessas coisas, não ficava próximo. Uma irmã mais nova que tinha 10, que não dava para ficar, era muito criança, então sobrava para mim. Eu acompanhava esse negócio. Muitos anos depois eu perguntei para minha mãe, como é que a senhora me deixou participar daquelas macumba brava ali, mãe? Ela falou, não fui eu, foi a entidade que chamou você para ficar perto. Então eu tinha 12 anos e acompanhei um trabalho muito sério, muito forte de limpeza, que era para desfazer um outro trabalho que tinha como intenção matar minha mãe. E isso foi uma coisa que marcou a minha vida. Eu fiquei muito surpresa com o processo. Eu vi frases de espíritos obsessores muito dramáticas. Eu vi minha mãe batalhando na palavra, uma mulher sozinha, com uma criança de 12 anos que era eu, com a médium incorporada num espírito extremamente negativo, e minha mãe ali discutindo. Minha mãe era uma sagitariana muito porreta, era uma filha de Oxum Apará, que é uma Oxum mais atrevida. Minha mãe falava assim, né? E isso me impressionou muito, porque eu ouvi um espírito obsessor olhar para minha mãe e dizer, eu recebi para te matar. E minha mãe perguntou assim, muito atrevida, porque queria que ele fosse embora e não ia. Minha mãe já estava meio nervosa. Eu falei, por que não matou? O espírito falou, eu não te matei porque você se juntou ao Pai maior e com ele eu não posso. E isso foi muito forte para mim, marcou muito a minha cabeça. Foi uma coisa muito dramática. Tão dramática que eu não ficava comentando, conversando. A vida mudou, a situação se resolveu, a vida mudou. Minha mãe ficou viúva, nós voltamos para Salvador. E eu não estava pensando nisso. Depois da morte de meu pai, a gente começou a ler muito livros espíritas. Uns livrinhos para ajudar a entender essa coisa da passagem. Nós ficamos num momento muito, assim, Chico Xavier, aqueles livros que, sei lá, Nosso Lar, não sei dizer qual era, mas tudo entrou nessa coisa do exercício que existia uma mediunidade, espiritualidade, que existiam seres em outros lugares, que era possível a comunicação. Frequentamos alguns lugares para receber um passe, mas nada assim muito forte. Uma coisa meio solta ainda, né? Quando aconteceu, e minha mãe ficou viúva e eu assumi um lugar de companheira de minha mãe. Eu ia com a minha mãe para as festas, eu dançava com minha mãe como par, porque minha mãe perdeu o par masculino, eu ia lá para dançar com minha mãe. Eu saía com as amigas dela e ela já estava mais mocinha, já tinha uns 16, assim, já era mais comprida. E minha mãe me chamou uma vez para nós irmos para uma festa, um caruru de Ançã, de preceito, uma festa no terreiro, lá próximo, lá em Salvador. E nós fomos como consulentes, como visitantes, não fazíamos parte da casa. E eu me lembro que o telhado estava todo coberto com aquelas bandeirinhas. Era um salão simples e que as cadeiras eram igual aquelas de circo, que aquelas madeiras assim, né, que você ia, arquibancadas de madeira, a gente ficava ali. E eu lá, né, batendo palma, achando aquilo lindo, bonito, aquela comida bonita, uma festa bonita mesmo. Mas todo mundo tinha que passar pela entidade da dirigente da Mãe de Santo para receber um axé, um barangandã. Né? E fomos nós três, eu, minha mãe e uma amiga, sabe aquelas amigas carne e unha? Minha mãe tinha essa amiga carne e unha, e fomos nós três para receber lá o tal da axé da Mãe de Santo. Por ordem de idade, até primeiro passou por minha mãe, depois passou pela amiga de minha mãe e por último eu. Na hora que eu fui lá receber, eu não sei o que me deu um processo, me deu um negócio.
Eu estava vendo o que estava acontecendo, mas não conseguia controlar. E eu fiz um pequeno vexame lá. Assim, foi um pouco dramático. Sem aviso nenhum, eu estava dando passagem a alguma coisa, ou alguém, ou um ser, não sabe se que fez uma cena do louco lá, gritou, empurrou o derrubou o negócio. Nossa, agora pensa, uma adolescente passando por isso numa festa, assim, eu queria que o mundo abrisse um buraco, eu pudesse entrar naquele buraco, para nunca mais sair. Quando conseguiu afastar esse ser, e essa coisa só conseguiu assim, a mãe de santo mandou que minha mãe segurasse na minha mão esquerda, e ela, um povo me segurando, porque eu me debatia, gritava muito, pensa. E a mãe de santo abriu a minha mão direita, botou pólvora da minha mão aqui e tocou fogo. E isso não me queimou, passou imediatamente tudo que estava para acontecer, ficou aquela coisa, aquela cara de, oh meu Deus, o que aconteceu aqui, que vexame. A mãe de santo falou, olha, vocês três têm minha dignidade, né? E foi abrindo a porta e botou a gente para fora, porque a gente causou na festa lá, que foi um horror. Depois disso, eu tive muitos problemas, porque a minha mediunidade, que eu nem sabia que tinha, porque ninguém nunca me disse, explodiu desgovernadamente no meio da rua. E nisso, isso prejudicou muito a minha vida, muito. Porque eu estava fazendo o terceiro colegial, era a época que eu tinha que fazer a prova de direção. Com 17 anos, eu tinha que me preparar para fazer. Eu tinha que me preparar para o vestibular. A vida não era um momento para ter piti espiritual no meio da rua. Aí era assim, no meio da rua. Foi muito vexatório, muito vexatório. Passei muita vergonha, passei muito medo. Às vezes sentia uma vibração ruim, eu tinha medo dele porque ele descontrolava, fazia aqueles gritos, aquelas coisas. E na frente de qualquer um, no meio da rua. Ainda bem que eu estava na Bahia, né? Porque Bahia todo mundo sabe que tem um negócio. Entrava nos supermercados e quando eu vi, estava eu lá, abrindo todos os pacotes de bala, enfiando tudo na boca. Até que uma vez teve, isso aconteceu, o cara gritou, fulano, vem aqui, ó, uma virada no herê aqui para você resolver. Aí no meio do supermercado, supermercado grande, sabe, aquele supermercado, aquela vergonha. Tudo foi esse fechatório. Tem um dia que eu ia para o colégio assim, né? Assim, balançando o ombrinho, aí as pessoas passavam na rua, eu segurava a mão, eu lia a mão da pessoa, pegava baralho, ou seja, eu estava doidona, descontrolada, o negócio não estava legal. Assim, ai que gostoso, não era gostoso não, porque eu não sabia se eu podia sair de casa e ir para determinado lugar, se alguma coisa ia acontecer. Descontrolou, atrapalhou minha vida pra caramba, foi muito difícil, eu dei trabalho, minha mãe ficava preocupada, olha, foi um inferno mesmo, foi um inferno. E mesmo assim, vamos ficar aqui segurando, ficar quieto, ficou. Até que um dia, isso eu passei quase um ano maluca, descontrolada, louca. Dei muito trabalho. Até que um dia, eu já tinha feito 18 anos, eu já tinha comprado a moto, eu já andava de moto. Eu estava indo para determinado lugar, quando eu senti, eu pilotando, o meu braço começou a tremer. Eu falei, meu Deus, vai ser no meio da rua, em cima da moto, eu vou cair, eu vou morrer. Voltei para casa. Voltei para casa, era de manhã a minha aula, eu voltei bem cedo para casa. Eu falei, mãe, tô segurando aqui esse BO, entendeu? Esse BO, minha mãe falou, vai para debaixo do chuveiro. Então eu fiquei, sei lá, umas 3, 4 horas debaixo do chuveiro. Quando eu ficava debaixo do chuveiro, a coisa não me pegava. Mas se eu saísse, começava aquela briga, eu falei, mãe, isso assim, depois do almoço, lá, no meio da tarde, eu falei, chama sua amiga, que é do babado aí, para vir ajudar aqui, porque eu não estou dando conta, eu vou sair. E é aquele bagunceirão, aquele que vem regaçando tudo aqui. Chamou a moça, amiga de minha mãe, que trabalhava em determinado tempo. Só que eu, com 18 anos, eu tinha
1,75 m, era atleta, forte. Eu era seleção baiana de voleibol, eu era forte, eu era muito forte. Atleta. E, bem, na hora que ela falou, eu vou chamar o meu caboclo, deixa vir que quiser. Bem, o que aconteceu? Levou uma surra, de porrada mesmo, porque não tinha como segurar. Ela era mignon, uma mulher mignon. Quase virou filé mignon, porque levou, viu? Levou tanto que ela falou assim, ó, eu não tô dando conta disso aqui. Eu vou chamar o meu sobrinho, que é homem, que é forte, vai poder segurar esse negócio. Não sabia ela que o sobrinho dela era meu crush. Que eu piscava todos os meus olhinhos para ele. Eu achava ele o máximo. E foi exatamente ele que veio me pegar, me ver naquela situação vexatória, dentro da minha casa para resolver. E foi um babado, entendeu? Foi um babado. A sala virou de cabeça para baixo, o sofá saiu do lugar, foi chave de pescoço. Olha, foi um negócio horroroso, assim, dramático, muito vexatório. Eu passei muito constrangimento, muita vergonha. E nessa luta corporal, o tal ser falou. Não, alguma coisa mais ou menos assim. Eu morri e tô a fim de trabalhar. Aí esse moço falou, mas você vai trabalhar com ela que não sabe nada. É um despreparado com uma despreparada. Vai dar ruim esse negócio. Sai pra lá, né? E botou pra fora. E eu fiquei assim, né? Morta de vergonha. Pensa, eu tinha, sei lá, 18. E o bofe que eu paquerava. O bofe. Como se mantém o romantismo? Como é que se tem alguma expectativa romântica com um homem que literalmente viu babando, esse pó, xingando, falou, ó, coisa horrível. Acabou comigo isso. Acabou comigo. E foi tão sério que eu falei assim, o que a gente precisa fazer para parar com essa coisa? Eu não quero essa coisa. Assim. Ele falou, ó, a gente vai precisar primeiro tirar essa figura, dar um tratamentozinho, né? E a gente saía do Costa Azul, que era do litoral, para ir para a Cidade Baixa, na Ribeira. Era 1h30 de carro, era uma viagem, uma vez por semana. E foi a primeira vez que eu me deparei com um terreiro. E o terreiro de lá era um terreiro muito específico, porque existem vários tipos de terreiro. Tudo com uma carinha diferente da outra, mas ainda é Umbanda, ainda faz caridade. Era uma casa muito pequena, tipo um quarto e uma sala. A sala era minúscula, tinha umas cadeiras, um banco, as pessoas que iam lá ficavam sentadas, né? E todos os trabalhos aconteciam nesse quarto com porta fechada. A gente não via os médiuns incorporarem, a gente não via as coisas. Então a gente ficava lá naquela luzinha, e eles fazendo o bagulho lá, e a gente lá tinha que esperar. Tinha que esperar. E eu esperava. Por quê? Porque eu já tinha passado tanto vexame que qualquer coisa que me falasse que eu precisava fazer, eu faria. Ó, você tem que sair pulando de uma perna só com a melancia na cabeça. Faria. Você tem que tomar 150 banhos de erva e se arrastar na ortiga. Eu faria. Porque eu já tinha passado tanta coisa que eu só queria finalizar isso, né? Foi um tratamento mesmo. E com esse tratamento, realmente, todos esses processos passaram. Eu não tinha mais esse descontrole. E no último dia, foi me dito, ó, agora nosso trabalho com você aqui já acabou. Você vai precisar procurar um terreiro para desenvolver essa mediunidade. Para você ver que eu era tão menina que quem foi procurar o terreiro foi minha mãe. E minha mãe entrou no terreiro comigo. Ela teve que entrar para me acompanhar, para ficar de olho, porque eu dei trampo. Esse terreiro era um terreiro também muito pequeno. Na sala de jantar de uma casa grande, que tinha sala de estar, sala de jantar, mas que não tinha consulência, não tinha atendimento. Era só desenvolvimento mediúnico. Então, na parede, assim, ela fez uma estante grande, onde era o gongá. Do lado, uma cadeira grande de palha, daquela de Mãe de Santa da Bahia. Era um terreiro de cabocla,
E eu vou falar para vocês que a minha dor é que eu não me lembro mais nem o nome do terreiro, nem o nome da mãe de santo. Meu Deus, são mais de 30 anos, eu não me lembro. Minha mãe também não se lembrava. Mas devo muito àquela mulher. Porque foi ali que eu comecei, toda quinta-feira. Tinha que ir lá, de branco, com todas as... E eu muito menina, olhando tudo assim, para um lado, para o outro. Eu tinha, como eu passei muita vergonha, era um assunto que eu não gostava de comentar. Eu ficava sempre na minha, porque eu não gostava muito de me expor nisso. Mas era uma casa que não tinha consulência. Eu era muito jovem, muito nova mesmo. Eu acho que eu era mais nova ali do terreiro. E depois de um certo tempo, apareceu a Jurema, a Cabocla Jurema. Essa mesma Cabocla Jurema que hoje coordena esses trabalhos todos. Foi ali naquela casa, na Bahia, numa sala de estar, onde não tinha nenhum tipo de atendimento, que a Cabocla veio, limpa, leve, flu. Foi ali também que veio a Herê Crispina e a Pombagira Madalena. Essas três, esse era o trio. Aí eu dei aquela encarolada típica de quem entra. Tudo era orixá, tudo era isso. Aí fiquei bitolada, meu assunto era esse, eu queria falar. Naquela época não tinha Google, ainda bem. Então eu tinha que pesquisar, eu tinha que ler, eu queria conversar, todo o meu assunto era isso. Entendeu? Eu fiquei encantada com a religião, eu fiquei encantada com a lindeza da coisa. Era realmente... Eu estava dentro do capítulo do livro do Jorge Amado. Eu era um personagem em que estava vivendo uma coisa extraordinária e linda que fugia da minha compreensão. E eu me encantei por aquilo. Eu fiquei muito, muito tomada. Achei aquilo muito bonito. E por um tempo eu continuei ali. Até que um dia eu comecei a questionar o porquê de desenvolver a mediunidade se não tinha aplicação. Eu era muito nova, eu acho que eu fiz um questionamento muito profundo para mim. Por que eu fico aqui? É só para eu não passar aquilo que eu passei antes, aquele descontrole? O que eu estou fazendo aqui? E foi bem nessa época que eu estava no meio dessa situação que eu acabei saindo de casa e vindo morar em Campinas, em que eu não conhecia ninguém. Absolutamente ninguém. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, na semana que cheguei, foi procurar um terreiro. Eu falei, valha-me Deus, imagina se eu tô lá, começa a ter aqueles meus iricutico, vão achar que eu sei o quê? Maluca, vou eu pro Pinel. Porque eu não tinha aqui minha mãe para segurar meu rolê e para dizer para todo mundo que eu não tô doidona e que isso aí é mediunidade. Sei lá como é que é, né? Vim da Bahia, todo mundo lá fala de orixá, todo mundo tem sua... pula, vai para Iemanjá, todo mundo mais ou menos tem lá a sua consciência do bagulho. Eu falei, não sei onde eu tô. Cheguei em Campinas quase num dia preto, na rua, nos lugares, eu estranhei muito. Eu não escolhi Campinas. Aconteceu, a vida, entendeu? A vida. Eu vim pra cá porque um namorado da época veio fazer mestrado aqui e eu vim junto, só por isso. Eu vim. Não escolhi, apareceu. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um terreiro pra eu ir, né? Aí eu ia nos terreiros e sentia uma estranheza, porque parece que eram outras famílias da macumba. Eu não conseguia, eu tentei, eu fui em vários, uma sensação esquisita. Às vezes um negócio assim, meio macabrão, eu falo, ai, não gosto dessa coisa assim dark, essa coisa assim, ai, não gosto disso, não gosto, não quero. E o medo do bagulho me pegar, de novo, desconhecido aqui, eu falei, um medo horroroso. E eu procurei assim, por medo, não era por fé, não era por necessidade de trabalhar, porque eu tinha levado uns cacetes doído atrás, antigamente. E eu falei, não, eu não posso passar por isso, eu tenho que ir no terreiro para segurar, porque senão eu fico, né? E nesse período,
O que aconteceu comigo? Eu desenvolvi uma resistência, não vai vir, não vai vir. Eu travava, não vai. Tanto que até hoje eu sou porreta, eu sou boa. Pode bater o tambor aqui, eu tô segurando, porque eu aprendi a segurar o rolê, né? Eu ia nas casas e não rolava, eu não sentia identificação. Até que eu comecei a ficar com muito medo. Muito medo. Aí eu fiz uma conversa com a Len, a primeira conversa com a Len. Eu devia ter uns 20 anos. Falei, ó, eu tô numa terra estranha, eu não tenho ninguém. Pelo amor de Deus, não me deixa passar aquele perereco. Outra, sei que não posso ficar em minha casa sozinha dando passagem. Eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não posso fazer isso. Não tenho tempo, sou muito nova, sei que vai dar ruim. Eu sei que vai dar ruim. Então vamos fazer um acordo. Fecha esse negócio de incorporar aí para mim um pouco. Dá uma paradinha com isso. Eu não estou achando lugar. Eu estou tentando, eu não achei lugar. Eu me comprometo a trabalhar de uma outra forma. Eu conversando, negociando. Para com esse negócio de corporação aí um pouco. Porque eu não estou encontrando um lugar certo. E eu me comprometi a estudar. E assim fiz. Foi um momento em que eu não caminhei dentro de religião nenhuma. Mas em que eu estudei muito. Eu estudei tarô. Porque eu já tinha, naquele meu surto psicótico, quando eu ficava jogando carta com baralho e lendo mão, eu achei que quando eu saísse do surto doido, eu ia arrasar. Eu comprei um tarô, não sabia, nada significava para mim. Eu tive que estudar, eu estudei muito tarô. Eu fui estudar os florais, bem naquela época, assim, 89, 88. Eu já estava me interessando. Eu fui estudar mitologia, astrologia. Eu fui estudar os cristais. Eu fui estudar as curas vibracionais. Eu fui ler sobre outras coisas. Eu me iniciei no Reiki, no nível 1, nível 2, nível 3. Eu passei um tempo frequentando a Mahikari, recebendo a luz divina, que é um passo. Entendi que existia poder em outras linhagens. Eu fiz parte de um grupo de mulheres que a gente estudava ervas. Foi um grupo, aliás, um dos grupos mais divertidos que eu vi na vida. Eram 4 mulheres, a gente se encontrava uma vez por semana, botávamos ervas assim, e foi aí que eu comecei a estudar a erva, mas era um estudo muito teórico, né? Especialmente para mim, que eu não plantava, eu morava em apartamento. E a gente passou um tempo estudando as ervas. Eu me envolvi muito com magia feminina, com bruxaria, Wicca. Tudo isso, eu fiz capuz, eu tinha meu atame, até hoje no meu altar, vou até mostrar para vocês, será que dá para mostrar? Ali no meu altar, até hoje tem as coisas da minha erva. Vou mostrar meu altar pessoal para vocês, com licença. Então ali, ó, meu atame, minha faquinha, minha taça, meu caldeirão, minhas pedras, meu São Jorge. Ou seja, vou voltar para mim, tá? Eu fiz uma gororoba energética e espiritual. Eu comecei a atender em consultório. Eu fiz uma formação floral. Eu estudei muito erva, muitos óleos essenciais. Minha formação floral foi em 95, quando eu fiz de terapia floral mesmo. E eu comecei a atender em consultório. Aí eu tive algumas experiências. Uma vez apareceu para mim no consultório um homeopata que era cego. Ele ficou cego com 6 anos por consequência da inanição, por fome. E ele queria muito tentar comigo, com o trabalho que eu fazia, com os cristais, com os florais e com os banhos de erva. Isso foi em 96, por aí. Ele queria ver se ele conseguiria voltar a ter a visão, porque ele tinha somente uma sombra na visão periférica. E aquele cara era de uma sensibilidade enorme. Ele era ele, quando ele ficou cego, ele abriu todas as frequências dele, né? Um dia eu estava deitada, ele estava deitado na maca, eu estava atendendo ele deitado, e ele falava: nossa, tem uma figura com você, uma figura de pele escura, um moreno assim profundo, uma mulher, um cabelo preto muito liso, muito comprido. Ela veste uma túnica
de tecido cru, que vai quase até o pé, com mangas largas, assim. E ela tá atrás de você. Toda vez que você faz alguma coisa, você faz também. O que eu fiz nessa hora? Eu ouvi essa coisa e falei, quem era? Quem é essa morena de cabelo comprido? Eu falei, ó Jurema aí, ô Jureminha, ô Jurema. Falei, nossa, tá colada mesmo aqui dentro. Eu sentia, mas não sabia nomear, né? O cego me falou, descreveu a Jurema, só que não com roupa de caboclo, com uma roupa normal, uma roupona assim, meio composta, né? Digna, assim, fechadinha. Aí eu falei, nossa, que interessante. Então, onde quer que eu esteja, e se eu estiver ainda no meu trabalho de cuidado, de bem, eu vou chamar essa galera que vai estar comigo, né? Algumas vezes, quando eu voltava para Salvador, porque eu também tinha uns ataques de pelanga que queria voltar, vou voltar para Salvador, vou ficar lá. Toda vez que eu voltava para Salvador, passava 1 ano, 2, eu fazia parte de um terreirinho bem caseiro também lá. Bem, exatamente com aquela amiga de minha mãe, que teve uma época que ela fez algumas reuniões, assim, não atendia ninguém de fora não, mas foi ali uma experiência muito intensa, em que eu aprendi, foi ali que eu vi, por exemplo, a Crispina fazendo atendimentos mesmo, muito bonitinha ela assim, né, a Crispina é a Airê, fazendo mesmo atendimento sério, falando coisas importantes, assim. E aí eu fiquei, né, com isso tudo misturado em mim. Fiz parte de um grupo de mulheres que trabalhavam nós nos encontrávamos para dançar para a lua. Fiz muita coisa em Caldeirão, tomei banho de erva na lua cheia, saía com essas mulheres para catar erva pelos campos, fazia rituais, os solstícios equinócios. E fiquei foi um momento que eu estava muito Ênia. Não sei se vocês conhecem essa cantora, Ênia. Aquela coisa muito forte da magia feminina, né? E isso fazia parte do meu dia a dia, assim. Meus filhos cresceram vendo esses encontros de mulheres. Meus filhos cresceram vendo a gente colher erva, fazer tintura, para defumar. Vi muito ritual acontecer na nossa casa, um ritual muito bonito, muito simples. Depois, quando esse grupo se desfez, eu já tinha começado a coordenar alguns grupos, que a gente se encontrava algumas vezes. Algumas pessoas, amigas minhas, mulheres mais próximas, fizeram parte disso. E paralelo a isso, eu tinha colocado minha vida profissional toda para ser musicista. Eu cantava, eu compunha, eu gravava disco, eu fazia show, eu escrevia para... A minha vida estava... O meu sacerdócio era música. E eu acreditava para mim que esse era o meu destino. 38 minutos eu contando a minha história da minha vida. Eu nunca tive uma informação que eu tinha que abrir terreiro. Nunca ninguém me falou. Eu nunca soube disso. Mas, enquanto eu não achava o terreiro que eu precisava, eu corri atrás de um conhecimento, de uma informação que para mim hoje é muito importante. Eu me formei em várias frentes, porque eu procurei esse conhecimento. Eu acreditei, a que eu estou falando aqui, ó, ela está amando. Se acabar, será que eu continuo contando a história da minha vida? Eu continuo, né? Eu vou gravar. Eu não achava um lugar. E tem algumas coisas que, especialmente a Umbanda você não faz só. Umbanda é do coletivo mesmo. Umbanda precisa de gente, a gente se fortifica. E eu tinha levado uma muquetada no meio da testa no começo do meu caminhado espiritual, que eu morria de medo, morro até hoje. Confesso a você, não piso no errado, porque eu levo na cabeça. Cada levada que me quebra o coco. Que só me chegou a pensar o quê? O que acontece? O que acontece? Pisa errado, você vai levar na cabeça. Por quê? Porque eu devo ser um espírito burríssimo, teimosíssimo, ignorantíssimo, que é só na porrada que aprende. Eu falei, gente, Deus me dê a oportunidade de não ser tão estúpida. Eu não gosto de sofrer.
E eu passei, foi porrada mesmo. Eu achar que tá maluca, que eu ia acabar, sei lá, com a camisa de força. Não foi legal. Não foi legal. E eu fiquei, durante muitos anos, dedicando minha vida aos meus conhecimentos do meu universo feminino, espiritual, vivendo isso de verdade. Isso fazia parte do meu cotidiano. Eu misturei um grande mix espiritual assim, mas que não dava espaço para processos de incorporação. Sim, sou taurina, né? Teimosa que nem uma mula, mas eu aprendi rápido. Meu ascendente é Gêmeos, tá, meu bem? Aqui, ó, só ligada, ó, e Lua em Libra. Ou seja, eu não estou aqui para viver fora da ordem. Vamos botar ordem nesse negócio. O que eu tenho que fazer? O que vocês querem que eu faça? Que eu faço. É só me dizer o que eu tenho que fazer, que eu faço. Eu sou uma pessoa obediente hoje. O meu questionamento mais cedo é: por que ninguém me avisa, eu tenho que levar na cabeça? Por que não pode vir, sei lá, um ser celestial e falar: Tatiana, você precisa trabalhar a sua mediunidade? Não tive isso. Eu tive uma muquetada na cabeça, saí catando cavaco pelo chão, perdi completamente a dignidade, do começo ao fim, né? E tive que passar durante muito tempo andando solitária. Enquanto isso, em minha casa, era um PS espiritual. E assim, eu falava que eu era um chamariz maluco, uma antena coletora de pessoas desequilibradas que eu abraçava todos. Eu cuidava todos. Dei banho de em muita gente, prescrevi floral para muita gente, joguei tarô para muita gente, fiz um monte de coisa, assim, abraçava mesmo. A vida é essa aí, né? Quanto mais maluco me rodeava, mais eu me achava sã, equilibrada, sábia, tudo é louco, menos eu, aquela coisa, né? Que fui aprendendo. Enquanto isso, a minha carreira lá rolando. Até que um dia, aqui em Campinas, eu resolvi falar com meu amigo Chiquinho do Pandeiro, que já tinha um tempo me dizendo: eu virei Ogã. Eu falei: mentira, Chiquinho, que você agora jura? Mas como assim Ogã, que terreiro? Porque o Chiquinho do Pandeiro, quando eu cheguei aqui em Campinas, foi uma das pessoas que me levou num terreiro. Eu, Chiquinho do Pandeiro, e o Niltinho, que fazia parte do mesmo grupo, Os Bons Tempos. Ele me levou no terreiro do Pai Itajubim. Isso em 1988, 87. E a Jurema chegou lá. Mas eu estranhei o lugar. Eu estranhei muito, não tinha Zé Tabaque, era muito diferente do que a minha memória tinha. Eu achei aquilo diferente, mas e pulei fora e não fiquei. E quando passou quase, sei lá, 25 anos, o Chiquinho me fala que está no terreiro, eu senti confiança de voltar ao terreiro do Pai Itajubim. Eu já mais velha, com mais de 40 anos, meus filhos já criados, eu já morava aqui, nessa casa, primeira casa que eu morei sozinha, eu já estava mais esperta, mais madura, tinha casado separado, algumas vezes, eu já estava bem mais... Aquele momento da vida em que você faz algumas perguntas realmente profundas, né? E eu estava nesse momento. E eu fui ao terreiro. Como eu disse, nesses anos eu desenvolvi uma resistência em processo de incorporação. Eu era boa, entendeu? Eu era bem boa nisso. Segura, só até hoje. Segura aqui, vai que vai pegar. Até parece que minha cabeça é a festa da uva, entra, sai quem quer. Não, senhor, não é assim que funciona o bagulho, não. Não é assim, sem minha autorização vai sacudir, não. Aqui não é assim, né? Então eu ia para os lugares, trancava assim, não vai vir porque eu não quero, porque não é o lugar. E eu travava. E lá a Jurema veio. E eu fiquei com aquela cara de uó, porque eu achei que ela não viria, porque ela não vinha nos outros cantos, não vinha. E ela veio. E eu sempre tive muito respeito pela entidade. Eu tive sempre muito respeito porque ela tinha uma frequência muito diferente da minha pessoal. Ela era uma figura muito doce, muito serena, bem diferente de mim, que eu não tenho nada disso. Assim, agora que eu estou envelhecendo, eu estou ficando mais suave, mas eu sempre tive muito punch,
E eu sempre tive respeito por ela, né? Não medo, admiração e respeito, com toques de ternura. Não sei se vocês entendem. Ternura. Aí a entidade chefe, Pai Tambaú, olhou para mim e falou, ó, semana que vem ponha branco e vem aqui. Você vai entrar na corrente. Isso foi o ano de 2010. Aí eu falei, poxa, será? Eu acho que, bem, entrei. Quando eu entrei, aí começou um marco novo na minha vida, que eu nunca imaginei, que ninguém me avisou, que ninguém me falou, que ninguém me disse. Eu entrei para a corrente, fui colocada para cantar, porque eu já cantava, então achava que eu devia saber. Só que eu sabia os pontos tudo da Bahia, do jeito baiano de cantar. Não sabia do jeito paulista, campineiro. Eu sabia do jeito da minha memória, de criança, dos pontos que eu ouvia, né? Eu estava ali adaptando. E aí um dia, não sei o que me deu, estava tudo quieto. Eu pedi permissão para gravar pontos, porque eu, compositora, cantora, musicista, compondo muito, com um trabalho de composição muito ativo. Eu achei que seria legal eu gravar uns pontos, pedir licença e gravar uns pontos compostos para cada entidade que estava ali há 30 anos, com os nomes diferentes, que não tinha ponto com o nome dele. Falei, poxa, eu queria ir lá, né? Deixa eu fazer, pedir permissão a todo mundo. Pedi permissão ao Pai Domingos, pedi permissão à entidade chefe da casa. Falei com cada médium. E aí eu comecei a fazer esses pontos. Bicho, o pipoco pipocou na minha cabeça. Esta casa parecia assim, na hora que eu falei, eu vou fazer ponto para caboclo, era tanto caboclo pedindo ponto, e eu, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu não conseguia, eu não dormia, eu não comia, doidona, os olhão assim, que esse processo realmente levou ao CD Canto das Contas, que foi um disco que nem era para ser disco. Eu não pensei em compor para disco, eu só queria fazer uma homenagem, eu queria cantar para aquelas entidades, assim. E o negócio veio, mas veio rasgando, porque assim, não tem meu termo. Veio assim, rasgando. Eu fiquei desequilibrada mesmo. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, eu só chorava. Então eu chorava quando eu começava a fazer, eu me emocionava no meio, quando acabava eu chorava de novo. E foram pontos muito lindos que vieram tocando, me tocavam profundamente aquilo ali, sabe? Era muito forte. Eu fiquei tão doida que eu escrevia pro meu pai de santo, falava, bicho, o negócio aqui tá pipocando, por que eu tô aqui assim, nessa loucura? Aí ele falava assim, faz o seguinte, minha filha, escreve no papel, assim, queridos irmãos espirituais, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso dormir, eu preciso trabalhar. Então a minha casa tinha esses papéis espalhados no banheiro, na cozinha, em cima do sofá, pendurado no espelho, várias mensagens dizendo, eu não consigo ficar só compondo, porque não é assim. Eu sempre compus com violão, cantando, fazendo a melodia com instrumento, e eu não conseguia, vinha sem instrumento, era só voz, a melodia, eu pegava um fiapo de melodia e começava a ficar tentando tirar e vi umas músicas bonitas, muito bonitas. Deixa eu ver se eu me lembro isso aqui era um ponto com caboclo de Xangô. Como é que é? Nasceu no meio da pedreira, rompendo a pedra, deu grito de caçador, anunciando a justiça verdadeira. Catuterê, caboclo, novidade, Oxalá, filho do vento e filho da tempestade, veio de longe para fazer seu saravá. Cobra coral, come na mão desse caboclo trabalhador, roda o oxé, machado santo de Xangô. Era uma coisa bonita, uma letra bonita, né?
Tremenda a terra na justa vez. Isso. Lindo. Era muito, muito intenso. Eu fiquei muito mexida com isso. Foi aí que começou. Eu não sabia naquela época, mas isso já tinha sido. Faz parte da minha história espiritual, do lugar que estou hoje e que estou contando. Foi numa reverência com a música para todos os caboclos da casa que me recebeu e que a cabocla ficou. E que eu tive uma outra explosão mediúnica em outro lugar de percepção. E que foi muito forte para mim. Foi tão forte que eu perdi todos os empregos. Todos os trampos que eu tinha naquela época. E eu falando, né? Nossa, eu tô de boa, né? Tô bem na fita, fiz um monte de ponto para caboclo. Os caboclos tudo vai me ajudar. Mentira, mas tomei. Perdi todos os empregos, fiquei sem um tostão. Pensa numa pessoa que se arregaça. Assim, hoje eu penso assim, eu não sei como é que eu vivi, como é que eu paguei conta. Isso, assim, uma semana, 2 semanas antes do Natal. De uma hora para outra, val! E eu achando, não fico preocupada, porque eu fiz ponto para caboclo. Os caboclos tudo vão fazer fum para me ajudar, porque eu acabei de fazer ponto para caboclo, eu tô cheia de moral. Não rolou isso. Não teve moral, ninguém facilitou. Eu passei muito perrengue. Janeiro, fevereiro, março, abril. Abril a situação ficou muito séria. Eu já não tinha mais, assim, a sensação que eu tinha que eu ia ficar louca. E eu sentia uma presença espiritual muito ruim, esperando a oportunidade de um vacilo meu. E o vacilo meu, naquele momento, meu ponto fraco daquele momento, era a raiva, um sentimento de indignação que eu não podia deixar tomar conta do meu peito. E eu segurava aquilo, eu pedia ajuda. Ela está perguntando de Iemanjá. Meu bem, eu passei anos com as pessoas olhando para mim sem saber meu orixá. Até na Bahia. Eu joguei todos os búzios que você pode imaginar quando eu estava na Bahia. Saiu Iemanjá com Ogum, saiu Iansã com Oxóssi, saiu Apará, saiu tudo. Até Exu, com Exu já deu. Então eu sou um caso típico em que eu nunca joguei búzios, ninguém nunca falou para mim as mesmas coisas. Então até instantes antes do meu processo de coroação, eu não sabia com certeza quem era orixá que estaria comigo. Até que eu tive uma ajudinha. Uma amiga muito antiga minha, 45 anos de amizade, mora lá em Salvador, me ligou. Isso nas vésperas de eu fazer os começos de uns ritos que eu tinha que fazer. Ela falou, sonhei com você, minha amiga. Você estava na beira do mar. E você olhava para aquele mar imenso, segurava a minha mão e dizia, vem comigo para o mar. Isso ela me deu essa notícia, sei lá, no sábado. E no domingo eu fui no Escuta o Cheiro cantar. Cantar não, curtir. E dei uma canja. Quando eu acabei de dar canja, aquele samba puxado, sacudido, taratá, veio uma mulher, uma senhora, muito mexida, me segurou assim pela mão, se sentou, pediu para me sentar, olhou para mim bem dentro do meu olho e falou, quando você estava cantando, eu vi uma luz azul em volta de você, tão imensa, tão grande, tão grande. Aí eu falei, poxa, uma amiga sonha Iemanjá no outro dia é luz azul. Eu falei, pô, é isso mesmo. A própria cabocla tem uma frequência muito doce. Ela é muito doce, ela é muito da linha das águas mesmo, que é a entidade que me cuida. Ou seja, o que eu contei essa história? A gente não sabe do futuro da gente. A gente não consegue entender os desígnios de Deus. Eu nunca imaginaria que eu estaria aqui como estou hoje, com uma responsabilidade desse tamanho e tendo que fazer. Às vezes a gente acha que é por um caminho e não é. Às vezes a gente insiste num ponto e não é. A gente precisa passar pelo que está passando. A gente precisa ter as vivências que estamos vivendo. Eu nunca em minha vida
Tem gente que me conhece há anos, que nunca me ouviu nem falar de Umbanda, porque uma coisa que eu aprendi é que a gente não tem que sair abrindo boca. Eu detesto quem fica. Por que meu não sei o que, não sei o que lá? Por que meu Exu, não sei o que? Por que eu faço, acontece? Porque eu acho que quem faz, que acontece, não precisa ficar falando. Quem fica contando conversa é gente segura. Fica na tua. Eu. Né? Aí o que aconteceu depois? O que aconteceu? Bem, aí eu tive uma reação. Se acabar eu continuo a história, eu conto semana que vem. O que eu faço? O que vocês acham? Porque minha história, pelo jeito, é comprida, hein? Deixa eu ver. Ai, tem 5 minutos. Eu continuo ou eu ponho para semana que vem? Porque eu posso contar o resto. Bem. Aí eu tava levando tanta cacetada, isso em abril, que eu pedi afastamento do terreiro. E aconteceu de Deus me abençoar, porque eu rezava, viu? Eu rezei. Eu rezei tanto que eu já não tinha. Eu rezei as rezas, Pai Nosso, Ave Maria, Quem Deus Pai, eu rezei. Eu rezei as rezas improvisadas, me ajuda, me acuda. Eu rezei cantando, eu rezei tudo com ele. Tinha uma hora que eu já estava rezando há tanto tempo, e a impressão que eu tinha que ninguém me ouvia, que eu já não rezava mais. Eu falava, já sabe. E só pau, pau, pau. Pau mesmo, assim, pensa uma pessoa assim que eu pensava, eu vou ficar louca, isso aqui tá me arregaçando, e se eu vacilar eu vou cair aqui, eu vou sucumbir. Quando aconteceu que Deus, abençoado, me deu a oportunidade de ir para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Eu não tinha dinheiro nem para ir Sumaré, quanto mais para a Chapada dos Veadeiros. Então foi uma mulher que nunca tinha se acampado, nunca tinha visto uma cachoeira, que chegou para mim e falou assim, era uma amiga da época, falou, você sempre fala que as pessoas não podem morrer antes de conhecer alguma chapada, e é verdade, eu falo isso. Eu queria ir para a Chapada dos Veadeiros. Você não pode ir comigo como guia? Imagina, inclusive na cidade que a gente foi, Cavalcante, eu nunca tinha ido. Então eu fui para uma cidade que eu nunca tinha ido como guia. E eu levava minha barraca, meu acampamento, meu material de equipamento, e foi pago assim, avião foi pago, aluguel do carro, minha comida, tudo para eu poder fazer essa viagem. E foi a viagem mais importante que eu tive na minha existência. Porque eu estava por um triz mesmo, eu estava realmente por um triz, muito, muito dolorido, muito enfraquecida, sem entender por que eu estava apanhando tanto, se eu tinha feito um CD tão bonito, se eu estava toda direitinha praticamente, assim, sabe? Por que eu estava levando tanto, tanto? Aí foi numa cachoeira da Chapada dos Veadeiros, na região de Cavalcante, que eu pedi ao Oxum. Pedi que o Oxum aceitasse ser minha madrinha, porque eu estava longe do mar. E eu precisava que ela levasse meu pedido aos pés de minha mãe. E como eu estava longe de minha mãe, era no colo de Oxum que eu precisava ficar. E me coloquei no colo de Oxum. E pedi que ela me ajudasse. E no meio dessa reza, eu falei assim, eu não entendo porque eu estou passando por isso tudo. O que é que eu preciso fazer? É para entregar a voz? É a voz que vocês querem? Pois eu entrego a voz aqui, nessa cachoeira, nos pés de Oxum, na Chapada dos Veadeiros, eu digo, eu entrego a minha voz, eu entrego a minha vida, façam da minha vida o que quiser. Eu entrego. E eu entreguei a minha garganta ao sagrado. E quando eu voltei para Campinas, tudo desanuviou, as coisas foram voltando, mas eu não sabia ainda que eu tinha... O que eu pensei? Eu pensei que eu fosse virar uma Enya brasileira, entendeu? Cantando música de... sei lá, vai acabar. Vai acabar, eu vou voltar. Eu vou finalizar essa história hoje, tá? Porque é a minha história.
é a minha história. Cada um tem sua história e nenhuma é melhor que a outra. Eu vou guardar essa frase bonita de efeito para finalizar e a gente vai começar no próximo. Não me deixe aqui sozinha contando essa história. Volte para acompanhar. Esperar o povo voltar. Capítulo 2. Bafom. Isso, de volta. Olha eu contando a fofoca da minha vida. Foi muito... Eu vou esperar o povo chegar para contar, tá? Mas esperar o povo voltar. História mesmo, a história. Essa é a história da mãe de santo, da sua mãe de santo. Foi isso que aconteceu. Eu nunca soube, ninguém nunca me avisou. Nunca. Eu estou esperando o povo chegar. Vou contar. E por que eu estou contando essa história? Para dizer assim, a gente não consegue escrever a própria caminhada espiritual, bicho. A gente não consegue escrever. A gente não consegue nem ter visão. Uma visão de todo, uma visão descolada. A gente não entende. Eu não entendi mesmo. Mesmo. E eu, pensa, bicho. Minha vida dedicada à música, 10 discos gravados, um DVD. A minha vida, dedicação assim para a música, para o canto, para o palco, achando que essa era a minha parte, era a minha missão, era cantar. A minha energia, eu precisava colocar nesse lugar, através da música, que tem muito poder, né? Quando passou isso tudo, eu fiquei melhor. Como eu já tinha esse histórico de reuniões com mulheres, eu já fiz isso durante muitos anos, lembra que eu contei lá atrás, inclusive tocando esses encontros femininos, mas muito pequenos assim, né, com poucas pessoas. Tinha 4 amigas, né, e a gente começou a fazer encontros aqui em casa, mas encontros de discussão, de estudo, e era muito divertido. Porque, modéstia à parte, eu sou uma pessoa divertida, engraçada. A gente se divertia muito, o povo, a gente ria muito, era muito feliz, era muito gostoso. E aqui sem ninguém. Quando a Jurema veio. E a Jurema, daquele jeitinho, a Jurema tem um jeitinho, ela tem um jeitinho assim, de água correndo pela pedra, de mansinho ela foi. Também sem dar nenhum recado, também sem não avisar nada. Quando eu descobri, quando foi dito para mim assim, o meu pai de santo chegou para mim e falou, ó, o seguinte, Tatiana, eu vou ter que te fazer a Lorixá. Eu aí fiz meu pensamento, né? Eu tive vários pensamentos ao mesmo tempo. O primeiro, lasqueira, rodei. O segundo, vixe, agora como é que eu faço? Né? Porque eu sentia que eu já era de fato. Eu não sou burra, né, gente? Eu não sou burra. Eu vi o que estava acontecendo ali, eu não sou uma menina, né? Eu não abri atendimento para a porta porque eu sabia que não pode, porque pode dar ruim, né? Era tudo fechado, ninguém sabia como é que o Pai de Santo sabia dessas coisas, eu tô nada ele, né? Foi um negócio forte. Eu já era de fato, mas não, eu não era de direito. Eu não era de direito. E para um trabalho daquele tamanho que eu sentia, eu tinha que ter tudo direito, tudo no certo, tudo na tradição, tudo na verdade. E aí eu tive que assumir que isso ia acontecer. Eu tive pouco tempo para pensar. E tive que tomar uma decisão tão importante desse tamanho. E que eu aceitei. Fiz um juramento. Um juramento de estar a serviço. Um juramento de servir a Umbanda e as diretrizes mais gerais que a Umbanda tem, que é trabalhar sempre pelo bem, a
atender as pessoas sem cobrar absolutamente nada, nenhum tipo de cobrança para nenhum tipo de serviço. Depois, reconhecer, respeitar a tradição, os que vieram antes de mim, e botar minha vida na mão do divino. E como era de esperar, minha vida mudou mesmo. A primeira coisa que mudou, eu precisei parar, eu não pude mais tocar nos bares. Eu não aguentava, era uma vibração que eu sentia. A impressão que eu estava tendo quando eu chegava no bar, que eu tinha que me fechar muito, porque o pau comia na minha cabeça e eu só aqui segurando, né? Eu tive que aprender a ficar muito tempo em silêncio. Eu passei muitas horas sozinha. Eu tive que apurar minha intuição, minha escuta. Eu tive que mexer nessa terra, nesse chão. As ervas foram mestras mesmo na minha caminhada. Enquanto isso, eu via o terreiro crescer. Algumas pessoas de muita confiança foram se aproximando antes de tudo acontecer. E quando eu fui formalizada, eu já tinha uma equipe de um povo muito lindo. Manjô foi uma que acompanhou todo o processo desde o começo. A Olgan Luciana, desde o começo. Pai Cris era meu parceiro de música há anos. Eu sentei com ele e falou, tem um trampo para fazer, um trampo muito sério, muito importante. Eu queria que você estivesse comigo. Fiquei 4 horas conversando com ele. E ele falou, então bora fazer isso. E começou o terreiro de Umbanda Mãe de Deus. O nome, Mãe de Deus, é porque eu não queria que fosse um terreiro que falasse ou de Iemanjá, ou de Jurema. Eu queria que falasse de todo o sagrado feminino que eu atravessei a minha vida inteira. E que tivesse a ver com a religião que eu estava, que abraçava tudo a todos. Eu cultuei a Grande Mãe muito tempo, eu vivi a Grande Mãe, as várias faces da deusa. Eu queria um lugar em que o sagrado feminino tivesse dentro dele. Nós estamos no Brasil, e as deusas e a deusa se manifesta para nós aqui dentro da Umbanda através de todas as iabás, os orixás femininos do candomblé, que a Umbanda se adaptou, os traz para si, né, com a Nossa Senhora, Mãe de Deus. A energia que é anterior até o patriarcado da religião. Aquela energia do feminino sagrado, no seu sentido mais absoluto e antigo, e que se perpetua. Então, eu não virei as costas para o meu caldeirão, para a minha taça, para o meu atame, para a minha dança circular. Eu não virei as costas para a energia curativa do reiki, pela vibração dos cristais, não. A Umbanda abraçou isso, eu trouxe, e começaram a ser trazidos para mim pessoas que foram sendo colocadas na minha caminhada com suas qualidades e eu tenho muita sorte, porque a grande maioria das pessoas que apareceram nesse terreiro, a grande maioria, são pessoas excepcionais mesmo. Não que tenham grandes dons, porque dons não fala de nada sobre a pessoa. Eu estou falando de coragem para vir junto comigo numas reflexões doloridas que às vezes eu sei que eu faço. De repente eu vi que esse povo era um povo tão novo, tão corajoso, que foi se aproximando. Eu tive que conversar com algumas mães que chegavam para saber que diabo de mulher é essa que a filha estava chamando de mãe também. Mas mulher forte, dá umas peitadas em mim, e eu falando, vou deixar minha filha em sua mão. Eu digo, deixa que eu vou cuidar como se fosse minha. Se eu precisar dar esporro, eu vou dar. Eu senti a responsabilidade do que é isso. Eram muito jovens, que assumiram uma responsabilidade muito grande. E eles foram treinados, muito treinados, como nós hoje estamos sendo.
que eu quis contar essa história toda, imensa? Porque a gente não sabe, meu povo. Eu vou falar para aquele que está aí agoniado, muito preocupado com a sua espiritualidade. Aquiete-se. E se você realmente tem fé, entregue. Entregue. Porque às vezes você não te serve, quando você entrega a tua vida, não é tão poderoso, de repente, você ser só uma pessoa que fica ali ajudando a entregar ficha para um terreiro. Você quer estar lá incorporando o caboclo, sacudindo, gritando altos brados, o que te obriga a refletir sobre se isso não é vaidade. Por que você está fazendo isso aqui? Com vaidade não vai rolar. Então, senão você não está realmente entregue. Você está precisando ainda que diga que você é especial. Você ainda está precisando se sentir útil. Você ainda não tem fé. Você não tem fé em você. Você duvida. Você precisa que outras pessoas te digam quanto que você é sensível, mediúnico, como as suas entidades são bonitas. A gente precisa entregar mesmo. A gente não tem condição de entender os desígnios de Deus, os desígnios do destino. Você não sabe os acordos que você fez. Mas se você está realmente a serviço, você vai para onde precisa ser. Se não aparece nenhum lugar em que você possa ir, é o momento de fazer seus estudos pela sua própria perna. Vai estudar. Vai estudar teologia, vai estudar a base do cristianismo, budismo, hinduísmo, vai ler os livros sobre candomblé, vai ver os livros espíritas, vai entender o que é, vai, sei lá, meu bem, dá seus pulos, vai se formar, vai aumentar o teu campo de entendimento, faça perguntas mais complexas, questione, reflita, fundamente a tua espiritualidade num lugar de profundo autoconhecimento. Para você não fazer coisas movidas por interesses ou por ímpetos seus que você nem consegue entender. Porque aí você pode escorregar com muita facilidade. Cada história é uma história e não é uma... Por exemplo, a minha história não é linda, eu passei muito vexame, eu sofri. Eu não gostaria de dizer isso. As coisas comigo são brutas, dói. E eu não quero mais que doa. Não é possível que a gente não aprenda por outro método que não seja dor. Não é possível que a gente não seja capaz de aprender por observação, por reflexão, por amor. Então eu quis contar essa história toda para dizer que uma pessoa que está no caminho da espiritualidade, pode ser dentro da religião ou fora da religião, tem um trabalho interno muito grande para fazer. E às vezes aquilo que a gente acha que vai ser, não é, porque a gente não tem controle sobre isso. E se a gente realmente entrega, confia e coloca assim na mão de Deus, fala, olha, faz de mim o que tiver que ser. Me coloque onde eu for necessário, mesmo que seja humilde, mesmo que seja pouco, mas é tudo, é um pouco inteiro, é um pouco que é tudo que você tem para dar, e você dá inteiro, você dá na firmeza, você dá no maior amor. Isso é um lugar de espiritualidade bonito, que às vezes não está num terreiro, às vezes não está numa igreja, às vezes não está nem acompanhado, mas está através de um tipo de aprendizado que você precisa fazer solitariamente, porque tem momentos na nossa caminhada espiritual que a gente precisa caminhar só, porque é na solitude que você vai aplicar tudo que você aprendeu. Caminhar só faz parte dos processos de iniciação. Você vai ter que escutar a sua própria intuição. Você vai ter que acreditar no povo que te acompanha, você vai testar a sua fé, caminhando na noite escura, atravessando uma mata fechada, e você vai ter que sair do outro lado.
Isso faz parte do processo de aprendizado também. Daqui a 1, 2 anos tudo pode mudar, porque a gente vai para o lugar que tem que ir. Então essa conversa, essa história toda que eu contei, comprida, é para dizer para você que não sabe o que vai ser do seu caminho espiritual, e eu estou te dizendo, você não sabe mesmo. Não queira saber, só se entregue. Confie. Coloque na mão do Pai, do fundo do seu coração, e fala, faça de mim o que você quiser. Às vezes você pode dizer, poxa, agora eu até gostaria, mas eu tenho maior trabalhando. Eu estou trabalhando, cuido de filho, não posso me comprometer. Beleza, você não pode agora. Você está dizendo que no futuro pode. Mas nesse período em que você não pode assumir efetivamente algum compromisso espiritual, especialmente com a Umbanda, você pode e tem a obrigação de se aprimorar enquanto gente. Para ser um tipo de gente melhor. Para ser um tipo de gente que já refletiu muito sobre honra, sobre justeza, sobre bondade, sobre caráter, sobre união, sobre fé. Você já se trabalhou dentro de lugares dos mais variados para entender o quanto que você é inseguro, quanto você tem medo, quanto você é humano e mesmo assim se amar e seguir. Perceber que talvez, às vezes, o que você quer mesmo é protagonismo, porque se você te dá um lugarzinho bem humilde, você vai ficar desconfortável. E você pode pensar, puxa vida, como eu sou vaidosa, eu preciso arrumar isso, porque isso não vai me levar. A vaidade não te leva para um lugar luminoso, não te leva. A vaidade é uma porrada, assim. Vocês acham bonito? Ai, que bonito ser mãe de santo, você não sabe da metade da coisa. Abre mão de um monte de coisa para poder assumir esse compromisso. Abre mão de um monte de coisa. Tem que abrir alguma coisa. Tem que fazer. Não é fácil, é necessário ir naquela cachoeira, a Chapada dos Veadeiros. Eu realmente entreguei a minha garganta ao Deus, a Deus, à espiritualidade. Faz de mim o que te colocar. E aí, foi só aí que as coisas fluíram com mais tranquilidade. É isso que eu queria contar para vocês. Às vezes a gente se debate demais. Para de debater. Deixa que a sabedoria da vida te leve. Confie um pouco na sabedoria da vida. Aceita o que é seu. Se está vindo para você, é porque te cabe. Se está vindo para você dessa forma, é que existe um aprendizado aí, você só precisa ficar atento. Deixa de ser tonto ou tonta, de achar que vai vir alguém para mastigar tudinho para você e explicar tudo bonitinho. Não vai rolar. Agora é o momento de você por você. E isso requer muita atenção em si. Em si. Da escuta. Da percepção. Da coragem de dizer quais os defeitos que você tem e que você precisa melhorar. Honestidade. Pacto com a verdade. Se você faz isso e confia, você vai trilhar o caminho que é para você trilhar, porque não é você que decide isso. Você pode colaborar muito hoje na disciplina da oração, todo dia rezar um pouquinho. Você pode ser um fornecedor de luz. É isso que eu queria falar com vocês. Não fica se debatendo. Aceita. A vida é mais forte que a gente. A vida tem muito mais força que a gente. Aceita o que a vida está te dando. Tem um prêmio sempre aí. Inclusive na caminhada espiritual. Mesmo que você não possa ir em determinada casa, isso não quer dizer que você não possa fazer um grande crescimento. Estude outras coisas. Preste atenção em você.
Tem muita coisa para ser feita. E se você que está me ouvindo sente um chamado da espiritualidade, é uma oportunidade tanto. Terreiro é só uma parte de ação. É só uma parte. Tem outros lugares. E são lugares importantes. Então, qual é o convite que eu faço? E hoje? Qual é seu lugar na espiritualidade? O que você pode contribuir? O que você pode dar? O que você precisa aprender? E eu, toda vez que vejo um soldado de luz se esforçando, meu coração se enche de esperança e eu fico muito feliz de, às vezes, poder participar desse processo. De poder fortificar uma caminhada de um soldado de luz que está aí nessa batalha, que está levando tanto. Eu sei que leva, porque dói, eu já levei também, dói. Mas eu posso dizer, a gente dá conta, porque tudo que vem para a gente é do nosso tamanho. E eu espero que vocês tenham essa coragem, essa força e essa fé para passar, porque se tiver que passar. Atentos às armadilhas da vaidade e do ego. Atentos. Era isso que eu queria falar para você. Continuem firmes. Tem muita coisa para fazer. A gente precisa se preparar. Eu, que não gosto de apanhar, tenho ficado bem esperta. E rezo pedindo que Deus me dê sabedoria para eu poder aprender as lições o mais rápido possível. E peço a Deus que eu não seja aquela que vai propagar o sofrimento, porque eu não quero ser esse instrumento. Era isso que eu queria contar para vocês. A história. Semana que vem eu vou convidar alguém para contar a sua história de Umbanda. Fazer tipo uma entrevista. E eu acho que vai ser legal. Eu sou boa entrevistadora, faço umas perguntas boas. Assim, né? E eu decidi que eu não vou dar a pauta anterior. Pergunta no improviso. Responde aí. Então, gente, obrigada por estar comigo aqui hoje, viu? Por me escutar desse jeito. Eu tenho que agradecer a vocês a oportunidade que vocês me dão de fazer um pouco do que eu tenho que fazer como dirigente. Eu faço porque vocês estão aqui me escutando. E me aquece um pouco o meu peito, porque eu sinto falta também de estar mais ativa. E eu percebi que o que eu tenho para fazer é isso. E eu faço aqui, a minha preocupação de ter o que falar é porque eu sei quanto importante é. E eu não posso desperdiçar isso com bobagem, com palavra vazia. E eu só consigo me sentir um pouco na minha caminhada porque vocês vêm aqui e me escutam e me falam umas coisas bonitas, como vocês estão falando, me emociona, me deixa mais forte. Eu queria agradecer a vocês por isso. Muito obrigada. Vocês me fazem muito bem. Toda vez que eu acabo a conversa, eu estou diferente. Agradeço a vocês. Semana que vem eu vou voltar. Eu vou fazer essa entrevista. E eu espero poder ver vocês de novo aqui. Espero ter ajudado com a minha história. Não tem muito glamour, não. É real. E eu faço só o que eu posso. Viu? Muito obrigada a vocês todos. Beijo. Namastê para quem é de namastê. Axé para quem é de axé. Saravá para quem é de saravá. Shalom para quem é de shalom. Gratiluz para quem é de gratiluz. Fique com Deus. Fiotinhos. Eliana, Carol Baraglio, sua bênção, minhas filhas, que orgulho de vocês. Boa noite a todos. Fique bem. Jô, minha mãe, minha irmã, minha amiga, minha querida. Sua bênção, Jô. Flávia, beijo pra você também, viu? Minhas amigas antigas, minhas velhas. Como eu gosto das minhas velhas. Beijo, minhas filhotes. Fiquem bem. Firma a cabeça. Segura a onda. Sempre tem um lugar pra gente na nossa atuação, se a gente quiser.
Xalamaná é pra quem é de Xalamaná. Ai, adoro, me divirto com vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Fique com Deus. Até semana que vem, tá? Como é que eu desligo isso? Como é que eu acabo isso? Eu apago aonde? Aperto aqui no X? Você sempre aperta. Peraí, vou tentar desligar. Oi? Ah, encerrar o vídeo.